Fala, meus jovens, estamos começando mais um podcast aqui da Hope Class. Sim, eu estou aqui nesse episódio, depois de muitos pedidos. Eu espero que continue por aqui, mas serviços acabam no nosso tempo aí, mas não vamos desanimar jamais. E essa semana nós estamos falando aí sobre o discipulado. Na verdade, todo esse trimestre nós iremos o discipulado. E essa semana em específico o tema é o poder do discipulado e a oração. A gente vai ter um conjunto aí falando sobre o poder do discipulado e essa primeira parte ela vai ser específica falando sobre a oração. E antes da gente fazer a nossa introdução, vou apresentar os nossos participantes do episódio de hoje. Vou começar aqui de acordo com o que eu estou com a minha telinha. Então vou começar aqui pelo Caio. Fala, Caio, beleza? Como é que você está? Fala, Roninho. Tô ótimo, cara. Melhor do que eu mereço. É um prazer estar participando aqui desse podcast. Show de bola. Caio, que é o nosso design aí, fez a logo da Hope. Essa logo que você está vendo bonita aí, ó, no seu podcast, foi o Caio, o criador aí dessa logo. E nós temos também ela, nossa primeira dama da Igreja Central de Vitória, Cíntia. Como é que você está, Cíntia? Ei, gente, bom demais estar aqui com vocês novamente, obrigada pelo convite, e vamos somar aí no podcast, fico feliz em estar aí no meio dos meninos hoje. Hoje ela é a bendita fruta, não é isso? Que está no meio dos homens aqui. É por aí. E aí talvez você tenha reconhecido a voz da Cíntia, uma profissional aí que está presente aqui na Novo Tempo, na 95.9 aqui em Vitória, no Espírito Santo, e talvez você reconheça aí um trabalho muito bacana que está ligado diretamente e indiretamente também em pregação do Evangelho e também falando sobre o discipulado. E nós temos um outro cara muito sensacional que está aqui conosco, teólogo, músico, criador de um podcast aqui também. Diga aí, Wildes Júnior, como é que você está, meu amigo? E aí, galera? Tudo beleza com vocês? Para mim é um privilégio estar aqui na classe da Hope, podendo trazer alguns comentários, algumas ideias. Me sinto muito, ao mesmo tempo, feliz, mas também um tanto quanto... como que eu posso dizer, gente? Estou um pouco preocupado aqui, porque o time aqui é de peso, então tem que fazer a altura, né? Tem que estar à altura do time. Mas é um prazer estar aqui e que o nome do Senhor seja exaltado. É isso aí. Amém, amém. Com certeza você está à altura, meu querido, por isso que você está aqui conosco, um nome conhecíssimo aí para poder participar. E ele, nosso garoto, nosso menino Bruno, que está sempre presente aqui, está aqui hoje com a gente. Fala, Galter. Diga lá, Ronald, finalmente, cara, você voltou. Que saudade que eu estava sentindo. Você leva isso aqui como ninguém e para mim é um prazer ser sempre aqui o secundário do podcast. Você é o meu mestre, seja na classe, seja no mundo digital. E estamos aqui com uma galera muito sensacional também, como sempre, para discutir aí mais uma lição da nossa lição jovem. Show de bola, muito obrigado aí pelos elogios. Eu fico muito honrado e também percebo, né, nesses últimos episódios aí que você tem comandado muito bem aí o podcast. Então está em boas mãos, belíssimas mãos. Bom, para a gente começar, eu vou fazer uma breve introdução aqui e já dar oportunidade para os participantes. Quando eu comecei a ler a lição dessa semana, o tema principal, a ação, eu fiquei um pouco mais confortável, eu achei muito interessante isso. Porque eu tenho oração na minha vida como uma coisa muito boa e que faz parte do meu cotidiano. Eu já comentei em alguns podcasts ou nas lives também, que eu costumo ficar conversando com Deus o tempo inteiro. Tem muita gente que tem o hábito de ficar falando sozinha, né? Fica conversando, tá lavando uma vasilha ali, fala só, né? Ou faz alguma coisa, briga consigo mesmo. E aí eu tinha esse hábito, fazia isso muito. E aí eu comecei a substituir eu mesmo por Deus. E aí eu comecei a conversar com Ele quase que o tempo inteiro. E toda vez que eu estou no ônibus, no Transcol, vendo as coisas passando, eu estou ali conversando com Deus, né? Quando eu estou de carona no carro, eu estou ali prestando atenção na paisagem, conversando com Deus ao mesmo tempo.
E tem uma música, eu sempre gosto de trazer músicas aqui, e tem uma música muito boa que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado aí, seja mais atento a isso, é o Novo Tom que canta, né, Falar com Deus. E aí aqui a partezinha, né, que fala, ó, na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, se os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. E aí tem o coro, né? E depois vem falando de novo. Falar com Deus é o que preciso, pois ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. E aí vem o coro 2 vezes, e aí fala de novo no final, o último refrão, que é: oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem, falar com Deus me satisfaz. E realmente eu fico pensando assim, muitas vezes a gente se frustra porque não tem alguém próximo com quem conversar, não tem alguém próximo com quem falar, e a gente esquece de que o tempo inteiro a gente tem Deus ao nosso lado, tanto prestando atenção em todas as coisas que a gente faz, todas as coisas que a gente fala, muitas vezes a gente confunde as coisas, e isso a lição trouxe muito claro para a gente, que a oração, ela não é um dom. Tem gente que tem o dom de cantar, tem gente que tem o dom de pregar, tem gente que tem o dom de desenhar, existem vários dons, mas a oração, ela não é um dom. A lição traz para a gente, a oração, ela é uma conversa, né? É a forma que você tem de se expressar com Deus, de conversar com Deus, de falar as coisas que você está gostando, de falar as coisas que você não está gostando. E eu tenho para mim a oração algo muito particular, algo muito bonito, algo muito claro. E eu queria aproveitar aqui, já fazer as perguntas aqui para o Galter. Hoje eu vou fazer as mesmas perguntas para todo mundo. E aí eu queria saber de você, Galter, como que é a sua oração? Qual que é a frequência das? Geralmente você ora de manhã, de tarde, de noite, né? Ou se está sentando? E como que é a sua oração? Geralmente é uma oração mais curta, mais longa, ou então é aquela oração um pouco mais mal, né? Que você tem que falar as palavras certas, encaixadinhas ali. E uma outra pergunta é se você já fez alguma oração por muito tempo, algum pedido de oração, e que foi cumprido. E eu queria que você trouxesse essa experiência aqui pra gente. Pois é, Ronald, eu vou falar a verdade aqui, eu não vou tentar livrar minha barra. A minha frequência de oração, cara, ela não é assim, a melhor, como podia ser. Eu, de fato, não oro muito, mas quando eu oro é sempre em 2 situações. Ou quando eu estou muito grato, né, eu realizo, eu começo a pensar nas coisas que acontecem comigo ou que não acontecem, eu fico muito grato, e eu sempre lembro de sentar um pouco, parar o que eu estou fazendo para conversar com Deus, ou nos momentos de angústia e aflição, que aí eu também faço isso, né, pedindo um auxílio, um socorro, mas, de fato, eu tenho pensado nisso há muito tempo já, de hoje, né, é até interessante essa lição aí, para me dar mais um toque, de que eu tenho que me preocupar mais com esse assunto na minha vida. Eu preciso conversar mais com Deus, estar mais conectado, porque até é interessante, a lição trata de um episódio, né, que os discípulos, mesmo passando anos com Jesus, chegou um dia que eles pararam Jesus e pediram: mestre, por favor, nos ensine a orar, para você ver como é um negócio importantíssimo, é grandioso, porque nem eles que estavam com Jesus por bastante tempo achavam que tinham ainda a maestria, o domínio de uma oração, que é algo que a gente sabe que tem uma profundidade gigantesca, de contato direto com Deus. E voltando aí, né, na última pergunta aí, cara, é engraçado que aconteceu isso esses dias, né? Eu recebi uma resposta aí, pelo menos para mim foi uma resposta. Eu estava pensando há um tempo atrás sobre a minha faculdade, né, e pensando, bem, tal, se eu talvez fosse para outra faculdade, tal, escolhesse outro curso, né, pensando assim, e aí eu parei e falei, bem, tá, calma aí, isso aí não cabe só a mim decidir. E aí eu
fiz uma oração e falei, pai, você sabe o que se passa na minha cabeça, eu estou aqui pensando tal, nessa outra possibilidade, e aí eu não sei, eu não consigo quantificar tudo de uma vez só, o que vai ser melhor para mim, então me mostre, né, qual é a melhor escolha para mim. E aí, no mesmo dia, eu tive um sonho, e aí nesse sonho eu consegui extrair o que para mim foi uma resposta, né, e aí eu fiz a minha escolha. Então, para mim não existe dúvida que a oração ela é poderosíssima em todos os sentidos, tanto que a lição trata nesse assunto também, tudo aquilo que eu pedir me será dado. E eu preciso tomar cuidado com o que eu peço, óbvio, porque nada vem de graça, e eu tenho que saber o que eu estou pedindo. Então, oração é sim não um item, mas uma característica que tem que ser presente na nossa vida diária. Pegando esse gancho que o Gaunter comentou sobre o Pai Nosso, a gente consegue achar lá em Mateus, no capítulo 6, dos versos 9 ao 15, uma fórmula que Jesus criou para que os discípulos soubessem o que deveria conter uma oração. Né? A gente faz essa oração do Pai Nosso repetidas vezes, né? Umas vertentes religiosas que utilizam essa oração do Pai Nosso até mesmo como punição ou como repreensão dos pecados, né? E fazer essa oração repetidas, porque nessa oração contém elementos muito importantes, elementos que traz uma relação muito grande com Deus, né? Por exemplo, o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui a gente já tem um reconhecimento de quem nós somos e de quem Deus é. E isso está colocando a gente no nosso próprio, né? Deus é o maior de todos, né? Poderoso de todos. E a oração continua com vários e vários outros versos que nos situam, por exemplo, a gente deve agradecer as coisas que a gente recebe pelo pão nosso de cada dia, pelo alimento que nós temos, né? A gente precisa pedir a Ele que perdoe os nossos pecados, assim como a gente perdoa os pecados daquelas pessoas que pecaram contra a gente. E esse é um ponto bem interessante e eu vou me deparar nele antes da participação, que é justamente esse contexto de que a gente muitas vezes reza o Pai Nosso sem prestar atenção naquilo que a gente está falando. E a lição ela vem trazendo justamente esses vícios de oração que nós temos. Sempre começar a oração tipo assim: grande Senhor, Pai nosso que estás nos céus, ó meu querido Deus, Pai que habita nas alturas. E toda oração a gente começa da mesma forma. E às vezes a gente encerra da mesma forma também. No final da oração fala que em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. E aí a gente não presta atenção exatamente naquilo que a gente está conversando. E a lição traz essa ideia da gente conversar como se fosse um diálogo. Né? Se a gente fosse pegar o nosso amigo, aquele seu brother que você conversa quase todo dia, seja pelo áudio ali no WhatsApp, ou seja pessoalmente, né? Pessoalmente agora está um pouco mais difícil com a pandemia, mas aquele cara que você sempre está mandando um áudio, está sempre, né, aquela sua amiga e tal, você nunca conversa com ela da mesma forma, você nunca chega e fala: querida amiga, como estás vós? Né? A gente nunca tem essa coisa toda formal, né, para conversar com os amigos. É uma coisa íntima. A gente conversa tanto com o nosso amigo, a gente tem tantos anos, né, de conversa, de amizade, que a gente tem uma intimidade muito grande. E esse é o objetivo da oração, ter uma intimidade com Deus. Né? E aí eu vou fazer as mesmas perguntas para a Cíntia, para o Gaunter, né? Com que frequência? E também, assim, como que é a sua oração, Cíntia? Ela é mais longa, mais curta, né? Como que é a sua oração e com qual frequência você ora? E também, se você tem aí um exemplo, um testemunho de uma oração que sempre fazia e Deus atendeu ela. Você colocou uma coisa bem interessante ali, Ronald, sobre a oração modelo do Pai Nosso, né? Realmente a gente tem que se embasar através dessa oração, de a gente não esquecer na oração, primeiramente, de a gente colocar Deus no lugar dele. Colocar ele como aquele que é exaltado, é maravilhoso, mas também é amigo e está perto de nós. Então a gente não pode esquecer de colocar os atributos de Deus no primeiro momento da oração. Depois ali no Pai Nosso, nós temos também
a parte de agradecimento, depois de exaltar quem Ele é, né? De agradecer, depois de pedir perdão aos nossos pecados, e também temos os nossos pedidos dentro do Pai Nosso. E a gente tem que cuidar realmente para que a nossa oração não seja uma oração mecânica, não seja, como diz a palavra de Deus, né, vãs repetições. Porque muitas vezes a gente aponta o nosso dedo para algumas igrejas das quais utilizam rezas prontas. Mas será que nós não estamos tendo a mesma atitude com as nossas orações? E eu digo isso porque já aconteceu comigo, de na hora de dormir, Senhor, muito obrigada pelo alimento. Opa, agora não é oração do alimento, entendeu? Então, assim, a gente acaba já tendo aquelas orações prontas e acaba repetindo a mesma coisa. E isso eu tenho trabalhado com os meus filhos também. O meu filho, ele já tem uma oração meio pronta, assim. E aí, o que eu faço? Sempre quando eu peço para ele orar, eu falo, filho, nessa oração, não esqueça de pedir por isso aqui, por aquilo ali. Porque senão fica assim, Senhor, eu já sei até a oração dele. Muito obrigada por esse dia, abençoe a nossa família. Então, assim, a gente tem que cuidar, porque nós podemos estar fazendo essa oração. A gente não pode estar tratando com Deus como se fosse um proforme, e temos que cuidar com isso, né? E Deus quer que a gente realmente abra o nosso coração a Ele como um amigo. Então, assim, quando você pergunta quando que eu costumo orar, olha, quando eu acordo, eu gosto de orar a Deus, e gosto de buscar a Ele também antes de dormir, nos momentos da refeição, mas nos momentos do dia a dia. Eu gosto muito de orar a Deus quando as pessoas me pedem. Por exemplo, a gente está no grupo de WhatsApp, sempre tem alguém que pede uma oração, né? Então, naquele momento que a pessoa pediu, eu largo um pouquinho o celular onde eu estou, se há possibilidade, e ali mesmo eu já elevo uma oração a Deus por aquele pedido. Porque se eu só escrever ali no grupo, pode deixar que eu vou orar por você, e depois eu esquecer. Então eu penso assim, a minha palavra tem que ser verdadeira. Eu vou orar agora antes que eu me esqueça, entendeu? Então eu tenho esse costume, quando as pessoas eu encontro elas pessoalmente, agora tá mais difícil, e as pessoas pedem, Cintia, eu tô passando por esse momento difícil, ora por mim. Se aquele momento for propício, eu já falo assim, eu vou orar por você, mas eu quero orar nesse momento já com você. E eu já aproveito para orar ali com a pessoa. E é tão bom a gente receber uma oração, né? A gente orar pelas pessoas e receber oração também. Então, a oração, ela é a base, eu acho que, da vida do cristão. E aqui a lição traz um verso lá em Efésios, capítulo 6, onde diz o seguinte, 6:13. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-se da couraça da justiça. E aqui fala que a nossa luta, né, não é que a gente tem que se vestir da armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades. Então, se a gente entende que a gente está nesse grande conflito, como a gente precisa de oração, né? A gente precisa demais de oração. E indo para a última pergunta ali, sobre pedidos, né? Deus já me deu muitas, já me respondeu muitas vezes, de muitas formas, assim, e eu já coloquei Deus à prova, vamos dizer assim, porque assim, a gente está num mundo tão relativista que às vezes já passou pela minha cabeça pecadora, será que Deus responde mesmo? Será que, como diz as pessoas por aí, a tua mente é uma força interior que tu tanto quer aquela coisa, sabe assim?
É uma coisa que Satanás coloca na mente de todo mundo. Ah, será que isso aí não é uma coisa assim, aquela fé que tu quer tanto e a coisa acaba acontecendo? Então, eu já coloquei Deus à prova em muitas coisas, muitas. E Deus me respondeu que realmente ele existe e é ele quem atua, né? Ele quem atua em todos os momentos. Eu vou dar um exemplo aqui, mas falando um pouquinho do discipulado, eu orei um dia a Deus. Esse é um exemplo sobre a questão do discipulado ali, que a gente está vendo esse trimestre, né? Eu orei a Deus um dia assim: Senhor, eu sou esposa de pastor, mas eu quero que o Senhor me abençoe, porque eu quero todo ano falar de Jesus para alguém e ser pescador de homem, como diz a palavra de Deus, né? Ganhar alguém para ti. E aí eu falei assim: Senhor, só que é o seguinte, eu tinha acabado de ganhar filho, eu falei, eu não tenho como sair de casa, então se o Senhor quer que eu dê estudo bíblico para alguém, que o Senhor dê um jeito dessa pessoa vir aqui em casa. Então, aconteceu que isso foi na semana, no sábado eu fui à igreja, e eu gosto muito de conversar com as pessoas e saber quem é que está na igreja, e isso é uma coisa fundamental para a gente poder ser pescador de homens, é se relacionar com as pessoas, como Jesus fazia, né? Mesmo se você é tímido, chegar perto da pessoa, conversar com uma pessoa, enfim. E aí eu perguntei, eu vi que era uma pessoa nova, eu falei, o que você veio fazer aqui? De onde que você é? Ela falou assim, olha, eu estava fazendo uma pesquisa na internet, encontrei o programa do Leandro Quadros, ele falou da igreja adventista, e eu quero saber o que eu preciso fazer para ser batizada nessa igreja. Primeira vez que a pessoa foi. Aí, quando ela falou aquilo, eu falei, o que tu precisa ser para ser batizada? Um estudo bíblico? Aí eu falei, opa, é a pessoa! E aí ela falou assim, eu falei, estudo bíblico, então tu tem que estudar a Bíblia. Ah, tá bom, como é que... Aí eu falei, onde é que você mora? E ela morava num local muito longe. Aí eu falei, então tá bom, né? Aí eu conversando com ela, falei onde eu morava, ela falou, olha, eu trabalho do lado da sua casa, bem pertinho. Eu falei, pronto, você pode ir depois do seu trabalho lá em casa pra gente estudar a Bíblia? Posso. E ela começou a ir e foi batizada. Então, são coisas assim que Deus foi colocando na minha vida todos os anos alguém para estudar a Bíblia, né? Uma delas, uma das últimas pessoas foi a Andréia. Até a Andréia, o marido dela é dentista ali na Igreja Central, e ela já estava frequentando muitos anos a igreja, e ela não tinha sido batizada. O filho dela talvez é conhecido de vocês, eu não lembro bem o nome dele, mas ele não está estudando aqui. E aí eu tinha orado a Deus no sábado de manhã, porque ia ter um programa do Ministério da Mulher, e pedi, Senhor, envie alguém para ser batizado no programa do Ministério da Mulher. Envie uma mulher. E eu orei, acabei de orar, fui beber água, e encontro a Andréia ali. E eu não tinha tanta intimidade com ela. E ela depois falou para mim que tinha recebido apelos de vários pastores, várias pessoas. E aquele momento, eu não sou de fazer isso, porque eu converso com a pessoa do estudo bíblico e tal, mas aquele momento eu falei para ela assim, eu estava com a data, dia 1º de junho, que alguém tinha que se batizar para ser um programa mais interessante, um programa onde Deus fosse exaltado na questão de alguém se entregar para Jesus, e perguntei para ela, Andréia, é dia 1º de junho, e ela falou assim, o que é dia 1º de junho? Aí eu falei, ela falou, vai ter alguma coisa especial, algum casamento? Eu falei, é isso mesmo, vai ser o teu casamento. E aí ela se espantou assim, aí ela falou, dia 1º de junho, teu batismo, você aceita? E ela ficou sem falar. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, posso ir na tua casa? Aí ela, pode. Aí cheguei lá na casa dela, já com 1001 argumentos. Falei, ai meu Deus, o que eu fui fazer? Né? Ela estava há tempo já na igreja, tudo. Eu falei, nossa, mas eu fui muito direto, não podia ter falado aquilo. Mas sabe uma coisa? Eu tinha acabado de orar e parecia assim que Deus colocou aquelas palavras na minha boca. Aí cheguei lá,
ela já começou a falar, olha, eu tenho que me batizar mesmo, porque eu já estou muito tempo na igreja, e eu com todos os argumentos que eu não precisava nada, ela já começou a falar, eu falei, nossa senhor, foi assim tão fácil, não acredito, né? E a gente fez surpresa para a igreja, foi muito bonito, né? Aí depois a esposa do Saraiva, pelo batismo da Andréia, a esposa do Saraiva decidiu se batizar também, enfim, foi maravilhoso. Agora quer ver um outro? Eu vou falar rapidinho, depois qualquer coisa vocês editam aí no podcast, tá? Mas é que são muitas coisas, assim. O meu filho sofreu um acidente muito grave, estava na UTI, vou cortar detalhes, assim, mas foi uma sequência de orações que eu fui pedindo a Deus, e quando ele estava no hospital, eu coloquei, na época não tinha WhatsApp, nada, só o Facebook, nem Instagram, não tinha. Eu botei lá no Facebook para orar pelo meu filho. Ele caiu numa terça-feira, deu traumatismo craniano, coágulo de sangue na cabeça, caiu, ele teve queda livre de uma altura de 2 metros, caiu direto, bateu na quina de uma escada e cortou a cabeça dele. E aí, eu pedindo oração, essas orações começaram a se multiplicar. Facebook, né? Eu sei que assim, em poucos minutos teve 600 e poucos compartilhamentos. Para 2013 era bastante. E muitas pessoas orando. De terça para quarta, de madrugada eu postei. E aquela noite ele passou mal, piorou o quadro dele, convulsionou, estava muito mal, muito mal. Eu pedindo oração. E o que aconteceu? Quarta-feira à noite, às 8h30 da noite, esse menino teve uma melhora da água para o vinho. E aí eu pensei, o que acontece quarta-feira à noite? Por que quarta-feira à noite, 8h30? Ele melhorou do nada, assim. Ele levantou da cama do hospital, pediu algo para comer. E aí eu fui olhar os comentários no Facebook. Muitas pessoas falando, Cíntia, hoje é a quarta do poder, a quarta de oração, vou levar para minha igreja. Gente de São Paulo falando isso, gente de Minas, gente dos Estados Unidos, gente, tudo que é canto do mundo, falando que quarta-feira era quarta-feira do culto de oração e ia levar para o culto de oração. E para mim só tem uma explicação. Ele melhorou porque naquele momento existiam muitas pessoas orando por ele. E para ele sair do hospital, porque teve várias sequências de momentos de oração, aconteceu algo também fantástico. Ele foi fazer o último exame no hospital e o médico constatou que o coágulo de sangue dele havia duplicado de tamanho. E eu fiquei muito preocupada, muito preocupada. E naquele momento, aquele exato momento que ele estava fazendo aquele exame para ver se ele ia ter que fazer uma cirurgia ou sairia do hospital, tinha um encontro de aventureiros. Era 11h30 da manhã de um sábado. E a minha filha foi chamada lá na frente, ia ser um momento do culto, foi chamada lá na frente e falou, agora nós vamos orar pelo seu irmãozinho, né? Aí comentou o que estava acontecendo e ao se ajoelhar, ela entendeu que era para ela orar, né? E ela espontaneamente começou a orar antes do pastor. E ela falou assim, Senhor Jesus, por favor, não deixe que meu irmãozinho morra. Quando ela falou isso, me relataram que, assim, deu um chororô, todo mundo começou a chorar e clamar e pedir a Deus. E naquele exato momento, o médico veio falar para mim sobre a situação do meu filho. E falou, olha, a situação é a seguinte, duplicou o tamanho do hematoma, isso quer dizer que está em processo de cura. Porque quando você, por exemplo, machuca o seu corpo e tem uma batida, tem ali um hematoma, quando o hematoma vai crescendo, quer dizer que ele vai se espalhando, aquilo ali é um fator positivo. Então você, nesse momento, está tendo alta do hospital. E era o momento que eu não sabia que tinha muitas pessoas orando ali também. Então, assim, são coisas que Deus coloca na nossa vida e que a gente vê que Deus é real, o poder da oração é real, e eu acredito muito no poder da oração também, assim, de pessoas
de quando há mais pessoas orando. Quando eu tenho algo muito, muito importante para decidir na minha vida, eu peço para algumas pessoas de confiança, que eu sei que são mulheres e homens de oração, para orar por mim por aquele motivo. E eu tenho certeza que Deus responde. Agora eu já falei demais, acho que toda a minha colaboração já foi, né? Mas é porque é uma coisa que me empolga muito, se fosse para falar assim, de oração, de tantas orações que Deus já respondeu na minha vida, eu acho que eu ficaria aqui a noite toda, porque é muita oração que Deus já respondeu na minha vida e eu agradeço a Deus por tudo. Amém, amém. Eu acho muito, muito interessante essa citação que você fez em relação ao culto do poder, né? Muitas pessoas que talvez a gente agora não conheçam a dinâmica da igreja adventista, e geralmente durante a semana, as igrejas é na terça, em algumas igrejas é na quarta-feira, algumas outras igrejas é na segunda-feira, nós temos o famoso culto do poder, né? Que é ali concentrados, assim, na minha opinião, os mais poderosos da oração, porque geralmente vai aquelas senhorinhas, diaconisas, todos os diáconos, todos estão ali e tal, e aí ali eles fazem uma oração muito poderosa por pedidos que foram feitos na igreja, e é um culto de extrema importância dentro da igreja, e com certeza tem o seu valor, e só a gente, né, que a oração ela é muito mais do que apenas um diálogo, né? A oração ela realmente tem poder. E aí eu queria perguntar para o nosso querido Will Júnior, que já fez teologia aí, né? Com certeza deve ter alguns relatos bacanas para trazer para a gente. Eu queria saber qual que é a frequência de oração dele aí, geralmente como é a oração, e se por acaso ele já teve alguma oração respondida. Diga lá, Wildes. Esse assunto da oração, ele é muito interessante porque existe um paradoxo na oração, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está se referindo ao Rei e Criador do Universo, ou seja, uma pessoa extremamente honrada que merece o máximo respeito, é uma pessoa que está extremamente interessada na nossa intimidade e que quer estar na nossa vida mais próximo do que qualquer outra pessoa. Então, eu vou ser sincero de que as minhas orações elas são meio confusas, no sentido de que às vezes eu tomo uma linguagem mais formal e às vezes uma linguagem mais coloquial, assim, e não é nem intencionalmente, porque eu particularmente eu oro assim quase que em qualquer situação em que eu sinta que há necessidade de orar, eu levo meu pensamento a Deus, seja isso de uma forma formal, como no momento de devoção, seja isso no momento de um problema simples do dia a dia que apareça ou uma alegria da vida que se mostre assim de forma inesperada, meu pensamento se volta a Deus. Então, eu acho que é impossível a gente dizer uma regra, né? Ah, não, a oração tem que ser assim, a oração tem que ser assado. Eu lembro que um professor na faculdade, uma vez ele falou bem assim, né? Neste momento portentoso, ponemo-nos genuflexos para levar nossos pensamentos ao trono de Deus. Tipo, como assim, né? O que quer dizer essa frase? Tipo, tudo bem, faz sentido gramático, mas o que significa tudo isso que você está falando? Eu acho que você e mais 3 velhinhos da igreja entenderam o que você falou aí, entendeu? Então não sinto que Deus se agrade desse tipo de falatório, não. Mas ao mesmo tempo, se a gente também não toma uma atitude de respeito e de devoção, de reconhecer quem Deus é de verdade, né? A gente está faltando com o básico da oração, que é, como a irmã Cíntia falou, né? Reconhecer que, em primeiro lugar, quem que é Deus, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que se colocar diante de Deus numa posição de humildade. Mesmo que a gente esteja falando de forma honesta e amigável, em primeiro lugar é a humildade. Mas também a humildade não deve tirar a espontaneidade, né? Acho que a gente seguir esses dois conceitos de forma equilibrada, a gente já está no caminho certo. E eu tento viver baseado nesses princípios aí. Histórias de orações atendidas. Bem, a gente tem muitos, né? Ao longo da vida várias coisas acontecem. Mas eu lembro de uma em especial, quando eu era bem pequenininho. Meu pai havia sido convidado para pregar numa igreja de um bairro próximo. E quando eu era bem pequena, aqui na região onde eu moro, tinha bem poucos ônibus, né? Uma região bem periférica.
Então o ônibus era uma questão um pouco complicada, e era um domingo à noite. Depois do culto, o ancião da igreja chamou meu pai, e no caso estava meu pai, minha mãe e eu, e nós fomos para a casa do ancião conversar, e a família desse ancião era muito amiga da minha família, né? Então a gente perdeu meio que assim a hora. Quando a gente viu, já era tipo 11h30 da noite de um domingo, e a gente estava numa região mais isolada do que a nossa ainda. Então não tinha mais nenhum ônibus voltando dessa região, desse bairro, para onde a gente morava. E a gente não tinha carro, e seriam pelo menos 45 minutos caminhando assim, a pé, por uma região que até hoje é bastante perigosa. Então não era uma situação muito agradável de se estar ali, uma família, incluindo uma mulher jovem e uma criança, né? A possibilidade de algo ruim acontecer era bem grande. Então eu lembro que naquela sensação ali, naquele momento assim de preocupação, eu assim espontaneamente repetindo algo que havia me sido ensinado pelos meus pais. Eu falei bem assim: Senhor, me ajuda. Falei nem Senhor, não, falei Deus, Papai do céu, a gente precisa de um ônibus para poder ir para casa. E aí, assim, coisa de 5 minutos depois que eu falei isso, passou um ônibus voltando do ponto final, indo para a garagem. Ou seja, ele não estava mais operando. Mas ainda assim, o meu pai deu a mão. E o ônibus parou, e o motorista falou: rapaz, você é corajoso de estar aqui nesse horário andando com a sua família, entrar que eu te dou uma carona. E aí o ônibus deu a carona, e a gente conseguiu chegar em casa sem nenhum tipo de problema. Então essa, assim, é uma das primeiras histórias que eu consigo lembrar, assim, de orações respondidas. Orações, assim, da infância, sabe? Que você simplesmente está repetindo uma coisa que você foi ensinado, mas naquele momento, de alguma forma, você já consegue entender uma verdade que você vai reviver ela ao longo da sua vida. Então essa é a minha experiência. Bacana, bacana. Eu acho realmente que a mensagem na oração da criança é algo muito tocante, algo muito poderoso também. Eu me lembro de uma história que o pastor Fernando Iglesias conta em algumas de suas pregações, dizendo que um menino ele tinha ganhado guarda-chuva de presente de Natal, só que nessa época quase não tem chovido, né, na região assim próximo a dezembro, geralmente já é o começo do verão. Só que esse menino queria estrear o guarda-chuva que ele tinha ganhado, né, um guarda-chuva bonito que ele gostava, e aí ele orou pedindo para que chovesse. E aí a chuva caiu, né, e por conta, enfim, de questões meteorológicas, mas o menino crente que a chuva estava acontecendo por conta do... E aí ele pôde usar o guarda-chuva e usou 1, 2, 3, 4, uma semana seguida, né? E até que ele começou a perceber que estava chovendo demais, ele viu no noticiário, né, que muitas pessoas estavam sendo prejudicadas pela chuva que havia acontecido. E aí o menino prontamente orou a Deus, falando assim: eu já estreiei meu guarda-chuva, parar de chover. Eu achei essa sinceridade de oração algo realmente muito tocante, algo muito importante, que a gente percebe nas crianças, percebeu nessa história também, na história do Wilds, a sinceridade das crianças orar. E muitas vezes nós não temos essa sinceridade. A gente tenta esconder, até mesmo na oração, algumas coisas que estão passando pelo nosso coração. E por conta disso a gente acaba não fazendo o objetivo principal da oração, que é se abrir para Deus, que é conversar com Deus de todas as formas possíveis, e tenham um relacionamento verdadeiro entre você e Deus. E aí eu já perguntei para o Caio, né, qual que é a frequência de oração dele, como geralmente são essas orações, e se ele tem alguma experiência de oração atendida para falar com a gente. Bom, Ronald, você introduziu esse podcast falando uma questão que eu me identifiquei bastante, sobre a música também. E, lógico, assim como o Galter comentou, cara, infelizmente a gente só ora mesmo, a nossa frequência só aumenta quando acontece alguma coisa ruim com a gente, ou às vezes alguma coisa boa e a gente lembra de agradecer. Mas infelizmente a minha frequência de oração não é um nível assim ideal que eu esperaria, né? Mas também procuro sempre orar, sabe? Tô no ônibus, tô no carro, sempre em contato. Eu acredito que através da música também, como você colocou,
A música também é uma forma da gente, dessa comunicação com Deus, né? Através da música a gente fica ali em contato, a gente também se mantém em oração. E aí, sabe, no trabalho, vou ouvindo música o dia inteiro e, enfim, sempre tem alguma oportunidade nos desafios do dia, às vezes, Senhor, me ajuda aqui. E formato de oração eu tento sempre colocar como uma questão de amigo mesmo. Obviamente tem que ter o respeito, né, porque a gente está falando com o dono do universo, né? A gente precisa desse respeito e dessa humildade também. Eu conheci uma pessoa alguns anos atrás e quando eu ouvia essa pessoa orando, eu fiquei impressionado da forma como de uma intimidade, sabe? Falando como se falasse para um amigo. E aí eu sempre tento também colocar dessa forma. Tento sempre colocar as minhas orações nesse formato, falando com Deus como se Ele estivesse, sabe, aqui do lado, a gente, o melhor amigo, contando tudo que aconteceu no dia, todos os detalhes. E essa oração, assim, com mais detalhes, eu normalmente faço à noite, antes de dormir, mas oração de manhã também é fundamental para já começar o dia tendo esse contato com Deus, obviamente, também. E a lição de quinta-feira, ela tem uma frase interessante também. Ela fala assim: a vida espiritual necessita de oração tanto quanto o corpo físico de ar. Sem ar, o corpo é privado de oxigênio. O resultado inevitável será mal-estar, fraqueza e fadiga. Olha a importância da oração, a importância que a oração tem para a gente, né? A gente precisa ter esse contato diário com Deus, essa comunicação diária com Deus. E, como eu falei no início, às vezes a gente, sabe, acaba caindo na rotina, acaba sendo levado pela correria do dia a dia e a gente acaba só orando quando tem algum problema, quando a gente precisa resolver alguma coisa. Mas não, a gente precisa estar sempre em contato com Deus. E exemplos de orações, cara, eu tenho, assim, muitas orações que foram atendidas, mas duas que me marcam aconteceram no período de faculdade. E uma eu estava, né, naquele período de comprando as matérias, né? Estava em virada de ano para comprar as matérias. E aí quando eu olhei uma matéria de desenho que eu mais gostava, que eu mais queria fazer, só tinha na sexta-feira. E eu lembro que isso foi muito impactante para mim, porque eu não parei e orei, tipo, vou orar aqui por isso. Não, eu só pensei assim comigo, nem lembro, sabe, eu só pensei assim, cara, eu vou comprar e seja o que Deus quiser. Comprei aquela matéria ali só na sexta-feira à noite, comprei, e aí eu já conhecia a professora, e aí quando começaram as aulas, eu já fui lá conversar com ela, e conversei com o coordenador do curso também, e consegui resolver. Fazia 2 aulas ao mesmo tempo, fazia 2 aulas ali num período que era de uma aula só, mas deu tudo certo também. E um outro caso foi uma oração que eu nem coloquei tanta fé assim. Teve um concurso lá na faculdade também, a gente precisava desenvolver uma pecinha para uma torneira, desenhar uma pecinha para uma torneira, e o prêmio era um iPad. E aí eu, vou fazer, sempre gostei de desenhar, vou projetar isso aqui também. Fiz, e aí quando eu vi as apresentações dos meus colegas, eu fiquei assim, cara, eu não vou ganhar. Eu não vou ganhar. Então, eu tinha feito a seguinte oração, tipo, se eu ganhar, eu vou devolver o dízimo sobre o valor do iPad. Eu fiz essa oração assim, de forma despretensiosa, assim, confesso que eu nem tive tanta fé, porque eu vi a apresentação dos outros e eu não vou ganhar. E tá aqui o iPad comigo, usei lá na igreja também por
por alguns períodos na sonoplastia. E, enfim, é esse contato e essas duas respostas foram as mais marcantes, assim. Show de bola. Realmente a gente tem aqui muitas de orações atendidas, né? E claro, esses desejos do coração seriam atendidos se não fossem o desejo que nasce dentro dos nossos corações e também a conversa que nós temos com Deus através da oração. Bom, esse podcast está maravilhoso, mas infelizmente precisamos finalizar. E neste momento eu vou dar a oportunidade das considerações finais dos nossos convidados aqui, colocarem os pontos em que eles acharam mais interessante a lição e trazer um pensamento para a gente aqui em relação à lição dessa semana. Por ele, por Galter, pode dizer quais são suas considerações finais, meu amigo. Bem, então a gente viu aqui, né, o poder, até onde vai o poder de uma conversa com Deus. Sem dúvida nenhuma, eu tenho para mim, eu acredito com todas as minhas forças que isso é real, que isso não é, né, um truque da mente aí, nosso neurocientista Caio tá ligado aí nos assuntos, não é uma força mística do universo, é a força que arquitetou o universo, né? É Deus, o cara que projetou a vida e quem sabe o melhor pra gente e que sabe que se a gente estiver perto dele também, a gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, a gente ouviu aqui os relatos impressionantes, né? O Estevão, da Cíntia, eu nem imaginava, inclusive. Então, é maravilhoso ouvir esse tipo de coisa, esse tipo de relato, e isso faz com que a gente acredite ainda mais, né? Que a gente abrace ainda mais essa atitude na nossa vida, que é ficar mais perto de Deus. Show de bola. E aí, Cíntia, quais são as suas considerações finais? Então, eu gostei demais aí de ouvir os meus amigos, o Wildes e o Caio também, falando das suas experiências com oração, e quando eles vão falando, eu vou lembrando de muitas outras também, e é tão bom, eu gosto muito de ouvir testemunhos, porque isso fortalece a minha fé, eu vejo que se aconteceu com eles, pode acontecer comigo também, e Deus tem realmente se mostrado assim na minha vida. Agradeço muito a Deus por isso. E a gente sabe que contra os poderes do maligno, a gente precisa estar em comunhão com Deus. E a oração é a base da comunhão. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele passava madrugadas de oração. Ele buscava ao Pai constantemente. Ele, sendo Deus, né? Ele se fez homem aqui na Terra, mas tendo essa natureza, ele mais do que nunca ele precisava se conectar com o Pai. Quanto mais nós, seres pecadores. Então eu vejo assim, é importante a gente realmente estar em constante oração com Deus, levar os nossos pensamentos a Deus, mas a gente não pode esquecer de ter uma oração de qualidade também com Deus no nosso dia a dia. Eu falo isso porque é difícil para mim, eu acredito que também seja difícil para vocês, parar um momento do dia, se colocar de joelhos e ali conversar com Deus, assim, sabe, sem ter momento para parar. Assim como a gente para e fica na frente da televisão e fica olhando lá um programa legal, assim como a gente pega o nosso celular e vai lá olhar as mensagens e vai ver a rede social, o quanto tempo que a gente está dedicando de qualidade com o nosso Deus, entende? Então isso eu me pergunto, assim, eu acho que falta mais na minha vida, porque essas orações curtas, diárias, constantes, indo, voltando, é algo que é corriqueiro, é legal, é importante, mas a gente não pode esquecer daquela oração que Jesus fazia, que ele passava as noites madrugando, orando, conversando, falando. Então, que nós possamos ser homens e mulheres de oração. Esse é o meu pedido e é também o meu apelo, né, a todos que estão ouvindo esse podcast. Bacana, bacana. E aí, Will, suas mensagens finais aí pra gente? Eu gosto muito de um comentário que está na parte de sexta-feira, que diz assim: Jacó prevaleceu porque foi perseverante e resoluto.
sua experiência testifica o poder da oração insistente. É algo que eu tenho aprendido em diversos campos da minha vida e também que se aplica muito à fé, é de que se você não insiste em algo que você precisa, em algo que você busca, em algo que você quer, você não vai receber assim só por pedir uma vez. A gente tem essa noção de uma visão, vamos dizer assim, meio infantilizada da vida, de que, tipo assim, a gente começa a reclamar e as coisas têm que acontecer do nosso jeito, né? É um problema da geração atual, né? A gente começa a se sentir um pouco desconfortável e a vida tem que se moldar ao nosso redor para atender às nossas necessidades. Mas a verdade é que o mundo não é assim e a gente precisa aprender o contrário, né? Que se nós precisamos de algo, se nós temos certeza de que algo é bom e de que algo vai ser positivo para a nossa vida, em qualquer sentido, mas especialmente no sentido espiritual, a gente precisa batalhar por isso. Então, se a gente quer crescer espiritualmente, se tornar pessoas com mais fé, com mais disposição a fazer a vontade de Deus, isso não acontece da noite para o dia, isso acontece através da perseverança e da certeza de que é o certo a fazer, então vamos fazer. Então, creio que essa é a lição que ficou para mim. Show de bola. E Caio, sua vez, diga lá pra gente quais foram suas considerações finais. Wildes, você colocou uma palavrinha aqui que para mim é o ponto quase que chave disso, é perseverança. Às vezes a gente vê uma oração que a gente tem feito, sabe, desde criança a gente tem feito aquele pedido e a gente acaba desistindo, mas continua, persevera e tenha fé, acredita em Deus. E além da perseverança, não tenha medo de colocar Deus à prova. A própria Bíblia fala isso. Coloque Deus à prova e Ele vai atender a sua oração. E se coloque também sob a vontade dEle. Ele sabe de todas as coisas, sabe do nosso futuro, sabe o caminho que é melhor para a gente seguir. Então, vou deixar aqui também para o apóstolo Paulo fazer a consideração final, quando ele fala assim, orem sem cessar. Sabe, não para mesmo, não desiste, não espera um momento ruim aparecer e também não só agradecer, mas você pedir também a Deus, não tenha medo de fazer os seus pedidos, seja lá quais forem. Essa oração é só entre você e Deus, ninguém precisa ficar sabendo. Então, peça o que você quiser, o que você estiver precisando. E se for da vontade dele, ele vai te atender. Show de bola! E com essas mensagens nós vamos finalizando nosso podcast dessa semana. Lembrando, claro, você pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, lá no @vix, lá no Instagram. Se você quiser participar conosco aqui do podcast, você pode mandar um direct lá, com certeza você participará aqui conosco. E também, se você está ouvindo a gente através do YouTube, pode colocar aqui nos comentários sua experiência de oração atendida que você já teve e com certeza a sua experiência pode servir aí de exemplo e de milagre para outras pessoas. Muito obrigado por você ouvir o nosso podcast. Nos encontramos na semana que vem. E caso você queira assistir uma live falando sobre esse mesmo assunto, próximo sábado, às 11 horas, no canal da Hope Class lá no YouTube. Beleza? Até semana que vem. Tchauzinho.